Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar nossa aula desta segunda-feira. Centro Educativo Municipal Desembargador Doutor Antônio de Freitas Rezende. Hoje é 24 de agosto de 2020 e a nossa aula de hoje é nossa aula de português. Nós iremos fazer a correção da atividade da aula passada. Hoje é dia de me enviarem o trabalho sobre o folclore e realizarmos a nossa atividade de hoje, ok? Então, vamos lá. Peguem o caderninho de vocês, aonde vocês fizeram uma atividade de hoje para fazer a correção. A atividade, ela foi sobre os sinônimos e os antônimos. Nós aprendemos que sinônimos são aquelas palavras que possuem o mesmo sentido, o mesmo significado. E antônimos são aquelas palavras que possuem significados opostos, significados contrários. Não é isso? Vamos relembrar um exemplo de sinônimos. Bonito e belo são duas palavras que têm o mesmo sentido. E um exemplo de palavras antônimas. Bonito e feio são duas palavras de sentidos contrários. Então, vamos lá. A primeira questão pedia para preencher no quadro ou procurar no quadro os antônimos das palavras abaixo. Aí nós temos um quadro com várias palavras que são antônimos das outras que estão aqui embaixo. Então, qual é o antônimo de grosso? Fino, de grande, pequeno, de mal, bom, de fundo, raso, de áspero, liso, de doce, salgado, de feio, belo, de rápido, lento, estreito, largo, curto, comprido, derrota, vitória, opaco, transparente, pouco, muito, perder, achar, vazio, cheio, forte, fraco, duro, mole, escuro, claro. Todas essas palavras são palavras antônimas, porque são palavras que possuem um significado oposto, um significado contrário, certo? Na segunda questão, vocês iam sublinhar o sinônimo da palavra em destaque e copiar a frase fazendo a substituição. Letra A. Paulo ficou surpreso com a reação de Pedro. Qual é o sinônimo de surpreso? Qual é a palavra que tem o mesmo significado que surpreso? É triste, zangado ou espantado? Espantado, não é? Então, vocês iam grifar, aqui eu coloquei em negrito para destacar, e depois iam reescrever essa frase utilizando o sinônimo. Paulo ficou espantado com a reação, tá? Reação aí separado, foi um erro na hora da digitação, de Pedro. Letra B. No princípio, você estranhará o quarto. Qual é o sinônimo de princípio? É fim, início ou meio? O sinônimo é início. Então, no início, você estranhará o quarto. Letra C. Cedinho o trem surgiu na estação. Qual é o sinônimo de surgiu? É apareceu, saiu ou partiu? É apareceu. Então, cedinho o trem apareceu na estação. Letra D. Mário aprisionou o pássaro na gaiola. Qual é o sinônimo de aprisionou? É levou, prendeu ou segurou? Aprisionou é prendeu. Mário prendeu o pássaro na gaiola. Letra E. O sol clareava todo o apartamento. Iluminava. O sol, o sinônimo de clareava é iluminava, né? Não é nem escurecia nem mostrava. É iluminava. Então, a frase seria: o sol iluminava todo o apartamento. No fim da tarde, o atleta estava esgotado. Qual é o sinônimo de esgotado? Feliz, apreensivo ou cansado? Cansado. Então, no fim da tarde, o atleta estava cansado. Na terceira questão, vocês iam ler essa conversa entre os dois amigos. A professora deu uma tarefa difícil, disse Bruno. Eu achei a tarefa fácil, comentou Eduardo. Observem, pessoal, que aqui no início da fala dos personagens, deixa só eu acionar bem aqui o pincel. Bem que no início da fala dos personagens, nós temos um sinalzinho de pontuação que é chamado de travessão. Todas as vezes que nós formos indicar a fala de um personagem, nós devemos iniciar a fala daquele personagem com o uso do travessão, ok? Todas as vezes que vocês verem o travessão, vocês já sabem que ali é a própria fala do personagem.
Agora responda. Letra A. Os dois meninos tiveram opiniões semelhantes sobre a tarefa? Não. Um achou que era difícil e o outro achou que era fácil. Então, não foi a mesma opinião. Letra B. Que palavras ajudaram a descobrir? Escrevas. Foram as palavras difícil e fácil. Não é? Um disse que era difícil, o outro disse que era fácil. Então, essas são as palavras que nos fazem perceber que eles tiveram opiniões contrárias. E essas palavras, difícil e fácil, são palavras antônimas. Por quê? Porque possuem sentidos contrários, porque possuem sentidos opostos. Aí aqui tinha uma partezinha porque foi cortada, que eram para vocês completarem com a frase, né? Antônimos são todas as palavras que possuem sentidos contrários, que possuem sentidos opostos. Depois vocês iriam copiar essas palavrinhas aqui, dia, longo, quente, devagar, forte e duro, e iriam escrever um vocábulo, que vocábulo significa a mesma coisa de palavra. Vocábulo e palavra têm o mesmo significado, são sinônimos, né? Que podem ser usados como antônimos de cada uma delas. Qual seria um antônimo de dia? Noite. De longo, curto. De quente, frio. De devagar, rápido. De forte, fraco. De duro, mole. Esses seriam as palavras opostas, né? As palavras antônimas de sentido contrário. A nossa atividade de hoje, pessoal, é uma atividade falando sobre o folclore. Todos nós sabemos que o folclore ele foi comemorado no sábado, não é isso? No dia 22 de agosto de 22 de agosto é a data que nós celebramos o folclore. E hoje nós iremos fazer toda a nossa atividade sobre o folclore, na nossa disciplina de língua portuguesa, que vocês irão me enviar a atividade de vocês, o trabalho de vocês, que eu já passei para vocês, e irão realizar essa outra atividade também falando um pouco sobre o folclore. Logo aqui no início, nós temos uma lenda bastante conhecida, que eu acredito que todos vocês conhecem, que é a lenda do Curupira. Vocês vão fazer a leitura dessa lenda, e depois vocês irão responder todas as questões referentes a essa lenda, né? Primeira. Segunda lenda, quem o Curupira gosta de proteger? Segunda lenda, como é a aparência do Curupira? Como o Curupira engana os caçadores? Copie do texto as palavras que apresentam um som de R, fraco ou brando. Nós sabemos que o R ele pode ter um som forte, não é? E pode ter um som fraco. Não é? Um som brando e um som fraco. Vocês irão procurar essas palavras que têm esses sons no texto, tá? Quantos parágrafos tem esse texto? Vocês vão contar a quantidade de parágrafos. Marque um X nas respostas corretas. Podemos dizer que o texto acima citado, o texto do Curupira, ele é um texto informativo? É um texto em quadrinhos? É uma lenda ou é uma fábula? Até no início da questão já fala o que ele é, né? Vamos brincar de ser do contra. Para cada palavra destacada, dê um antônimo, isto é, uma palavra de sentido contrário. Aqui nós vamos voltar ao nosso estudo dos sinônimos e antônimos. Vocês irão escrever um antônimo para cada uma dessas palavras. Agora, na sexta, que no caso é a oitava, tá? Escreva os sinônimos, isto é, o que tem o mesmo sentido, tá? As palavras que têm o mesmo sentido que essas outras, ok? Essa é a nossa atividade de hoje, nossa aulinha de hoje. Tchau, tchau!